descoberta das ideias feministas na minha vida foi muito grande. Uma família em que a maioria era meninos, quer dizer, 4 irmãos, a convivência da diferença era grande entre nós. Então, visualmente, essas diferenças eu percebi na história de vida de outras mulheres e outros homens. E essas foram as primeiras impressões que eu considero sobre as ideias feministas, sem conhecer ainda o movimento. Enquanto criança, adolescente e jovem, eu achava que todas as mulheres eram iguais. Então, não reconhecia a questão da racialidade, da classe, embora convivesse com diferentes pessoas. Por exemplo, a minha maior amiga e que estudava comigo no grupo escolar era Maria, era filha de um negro e era varredor de rua. Então, era uma convivência muito grande. E quando eu vim para Belém, na década de 50, para me internar no colégio de freiras, a questão da cor ainda não havia me tocado, mas a situação de classe, sim. Algumas de nós éramos de classe social média alta e classe social média baixa. Então, eram as pensionistas as que pagavam e não tinham que fazer serviços domésticos, enquanto as órfãs, quer dizer, esses dois grupos, é que me deram um percebimento dessa divisão de classe, né? As órfãs, que eram as meninas mais pobres, elas trabalhavam para estudar. E nesses tempos, formei a minha ideia de que havia mulheres de diferentes classes sociais, mas não percebia ainda a diferença racial. No cotidiano, fui aprendendo o que era ser mulher num padrão estabelecido pela sociedade, quer dizer, a mulher do modelo social. Eu vi que havia outras que não se enquadravam naquele modelo. Vejo hoje que a condição de ser feminista foi parte do meu processo de existência, que me identificava como uma garota diferente dos meus irmãos, mas deveria me submeter a certos padrões femininos da época. Então, o que eu vi como desvalorização, eu via como desvalorização na diferença entre os dois gêneros, eu achava que era próprio das mulheres e dos homens. Se saísse do modelo, era mal vista. Eu não deveria seguir e fazia parte da cultura familiar e escolar. Também no colégio religioso, no internato em Belém, né, a tradição era de meninas bem comportadas, mas achava estranho que outras colegas fossem vistas como mal comportadas. O que é que isso representava? Fora do modelo, dentro do modelo. Então, toda essa bagagem acumulada sobre ser mulher e ser homem se incorporava na minha forma de ser. Há descobertas intuitivas, quero chamar atenção justamente por isso. Eu não tinha visão já formada, mas intuitiva, das diferenças de comportamento. Quer dizer, meu irmão podia fazer alguma coisa que eu não podia. E por quê? E a circulação intraclasses, né, me levaram a reconhecer a importância do feminismo. Esse movimento do ver e do olhar na prática me levou a reconhecer a necessidade e a importância de uma educação feminista. A educadora do Movimento dos Sem Terra, né, o nome dela é Djacira Araújo, ela disse uma frase que me chamou a atenção. Muito importante, muito interessante essa frase, que sintetiza o que eu considero. Djacira Araújo disse essa frase: a educação feminista é uma concepção de vida que valoriza o outro, combatendo os preconceitos, as desigualdades, opressões e todas as formas de violência. E essa educação só pode ser efetivada com o protagonismo das mulheres e na luta, e não fora da luta da classe trabalhadora. Então, em outro estágio da vida,
já casada, com filhas, fui aprovada no vestibular do curso de Ciências Sociais da universidade. E os estudos dessa área e o convívio com outras mulheres também universitárias me alargaram muito as minhas ideias sobre o meu reconhecimento de um outro modo, um modo diferente de ser mulher. Então, não era mais o meu marido, a minha casa, minhas filhas, mas eu passei a ver com um olhar múltiplo as mulheres, as minhas colegas que tinham outros comportamentos, que tinham outras formas e outros modos de ser. Então, nesse aspecto, eu passei a desmontar a figura única feminina para um olhar mais aberto sobre as múltiplas mulheres, com seus problemas, suas vidas e uma infinidade de outros comportamentos. Me conscientizei da cultura essencialista acumulada e passei a criticar esses paradigmas clássicos da imagem feminina. Eu investi em conhecer pela educação do saber e no que eu pudesse ter lido sobre a teoria crítica dos sistemas sociais patriarcais. Então, no meu modo de ver, a educação com base na cultura feminista desmonta o modelo patriarcal de representação feminina, né, necessária em todos os espaços que as crianças, os adolescentes, os jovens e os adultos que absorveram aquele modelo feminino tradicional, desde principalmente o espaço da moradia, as escolas, as casas religiosas, os grupos sociais, criando formas de mostrar o que é feminismo, que é um processo de educação inclusivo, ampliando a perspectiva do que representa ser feminista, diferente da discussão da luta que hoje se emblemática contra o feminismo. Então, é o que diz a educadora, justamente como nós vimos a educadora falar sobre essa educação feminista, que é uma concepção de vida, que visualiza o outro, que combate os preconceitos, que combate as desigualdades, as opressões e todas as formas de violência. E se todas as mulheres entendermos essa versão do tratamento humano, então nós vamos ter uma sociedade feminista e justa, inclusiva, participativa, protagonista da história humana. Os paradigmas que tratam dos direitos humanos, né, já incorporaram a luta das mulheres por direitos e por respeito com o fio condutor das lutas sociais. Lutas que abraçam demandas das mulheres e assumem a luta dos diversos seres humanos que são discriminados socialmente. E no meio acadêmico, como é vista a mulher e é vista a feminista, né? Enquanto representação social do modelo patriarcal, esse modelo é globalizado. Então, ele vai pegar todos os espaços da circulação dos seres humanos e amplia a cultura sexista, homofóbica, racial, né? E de classe, como representação padrão inquestionável das relações sociais. Quer dizer, se estabelece de uma forma global esse modelo tradicional patriarcal como o único modelo. Na comunidade acadêmica que absorve essa globalização, logicamente, nós, mulheres e as feministas, realmente recebem a discriminação própria daquelas duas relações. Então, as dificuldades, elas vão ser as mesmas que vivemos fora do meio acadêmico, mas levam para dentro da universidade os modelos feministas criados pelo enfrentamento social. Então, o que é que nós vemos? As mulheres, elas têm organizado nesses espaços acadêmicos, né, meios de disseminação de cultura feminista, como direitos humanos, e formam
que é importante, os grupos de estudos e pesquisas usando uma epistemologia interseccional, rompendo as áreas do conhecimento clássico, das ciências aplicadas, as teorias críticas feministas sobre esses sistemas clássicos das ciências exatas e naturais, das humanidades, da biologia e até mesmo da própria educação. Quer dizer, todas elas têm um processo de status quo, mas que com a crítica feminista se rompem. E é isso que é importante na área acadêmica. Então, nas salas de aula, é possível você ver o foco do conhecimento padrão, mas as teorias críticas incorporam-se a esse tipo de conhecimento necessário para mostrar as duras vertentes desse padrão não inclusivo. Dessa forma, embora haja ainda muitas professoras e professores com a ideia tradicional do que a gente chama de fazer ciência neutra, há outros que já levam, e já é uma significativa maioria, já levam para a sala de aula a crítica feminista, procurando desmistificar esse processo neutro, né? E apontando de onde vêm os preconceitos, a discriminação racial, que estão impregnados mundialmente. No meu ponto de vista, eu tenho uma frase para fechar essa fala. É que ser feminista é uma forma de educação inclusiva da importância dos direitos humanos.